Eduardo Bolsonaro foi cassado. O Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, filho de Bolsonaro e deputado estadual. E na mesma semana que nós tivemos a notícia de que Flávio Bolsonaro vai ser candidato à presidência, escolhido por Jair Messias Bolsonaro para disputar a presidência de 2026. Eu quero falar sobre coisas que vocês talvez não façam ideia sobre essas questões nesse vídeo e explicar exatamente o que está acontecendo, porque muita gente pode ficar perdida, meio confusa, meio preocupada, ter suas dúvidas e tudo mais. Então esse vídeo vai ser muito esclarecedor para vocês sobre alguns aspectos. Vem comigo para mais um vídeo. Marcelo Brock aqui diretamente de Massachusetts. Beleza, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já sabe, deixa o like ou dislike se gostar ou não gostar do vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal aí, dá essa moral pro canal continuar crescendo. Bom, vamos lá. Eduardo Bolsonaro foi cassado. O deputado Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos, que tem feito campanha contra o autoritarismo do STF, junto ao governo Trump, em busca de sanções internacionais ao Brasil e a membros do governo e do STF, conseguiu a aplicação da Lei Magnitsky em alguns, né, do governo Lula, do judiciário brasileiro, inclusive Alexandre de Moraes e sua família, que foi revogada, mas não é o assunto desse vídeo, pelo menos não nesse momento. E agora teve sua candidatura cassada, seu mandato cassado, tá? Não sua candidatura, perdão. Gente, isso aconteceria de qualquer forma porque ele não está indo ao trabalho dele, né? Não está indo à Câmara dos Deputados, vai em Brasília, ele já está aqui há muito tempo, e evidentemente teria que ser cassado em algum momento. O correto, na verdade, é que ele já tivesse sido cassado, mas política existem suas negociações, né? Seus negócios lá em Brasília. E o que estava acontecendo basicamente era que eles estavam negociando uma forma de chegar ao equilíbrio ali, o centrão entre a direita e a esquerda. A esquerda, evidentemente, queria que ele não pudesse concorrer mais, que ele tivesse seus direitos políticos removidos, que ele ficasse inelegível para as próximas eleições. Bom ressaltar para vocês o que eu venho falando há muito tempo. Para a esquerda é muito mais importante do que uma pena a retirada da possibilidade, da capacidade da direita, né, principalmente daqueles que têm mais força, como a família Bolsonaro, de concorrer. Isso é muito mais importante do que prender eles de alguma forma, tá? Claro que eles também querem prender, se possivelmente eles gostariam até mesmo de matar, só que o objetivo principal é tirar eles do jogo político para poder garantir o poder cada vez mais, né? Trazer de volta o teatro das tesouras, aquele momento do Brasil em que a gente tinha esquerda contra esquerda, uma centro-esquerda contra uma esquerda extremista, e aí os figurantes esquerdistas malucos que não arrumavam nada, né, como a galera do PSOL. Então, esse é o objetivo da esquerda. Eles chegaram a uma negociação que foi o seguinte: não tirar os direitos políticos do Eduardo Bolsonaro, porque ele possa concorrer nas próximas eleições ou nas outras, quando ele quiser, mas ao mesmo tempo fazer a retirada dele do mandato, né, a cassação do mandato dele agora, por questões de faltas e tudo mais, né. Então, não ficou ruim para ele, não ficou bom, ele já sabia que ele seria cassado. O que ele temia de alguma forma politicamente era que talvez ele perdesse os direitos políticos, ele ficasse inelegível para as próximas eleições, o que não aconteceu, então tá tudo bem, foi tudo ótimo. Isso foi basicamente isso que aconteceu, por isso que demorou um pouquinho mais. É claro que existem outras nuances dentro dessas negociações, nuances nas quais não sabemos exatamente o que mais, tá? Agora vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro ser eleito, vamos falar da questão que isso tem em relação ao Tarcísio, a Michele Bolsonaro e etc. Flávio Bolsonaro foi escolhido por Bolsonaro no momento em que Bolsonaro percebeu que a pressão internacional ou qualquer coisa do tipo não faria um efeito significativo no Brasil, principalmente com a recuada do Trump, que é seu principal aliado, no momento que ele negocia com o Lula interesse que ele tinha no Brasil, e em troca ele dá algumas coisas, como reduções de taxas e retirada da Lei Magnitsky. Nesse momento, a direita tinha que fazer alguma coisa, a família Bolsonaro tinha que fazer alguma coisa, Bolsonaro acabou optando por Flávio Bolsonaro, a figura mais política dentre os políticos da família Bolsonaro, acredito eu. Político no sentido de fazer politicagem para concorrer às eleições. Bom, se a escolha foi boa, se a escolha foi ruim, eu não sei dizer. O que eu sei é que deveria ser feita uma escolha, ficou claro para a família Bolsonaro que não vai dar para o Bolsonaro concorrer em 2026. Até acredito eu, por questões de saúde, eu acho que Jair Bolsonaro já não tem mais capacidade de concorrer. Para quem não sabe, não houve nenhuma briga em relação ao Tarcísio. O Tarcísio ele é leal ao Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, após ser escolhido pelo pai, ele foi diretamente lá no governo de São Paulo, no palácio do não sei o que, encontrar com o Tarcísio e ter a conversa. O Tarcísio, inclusive, vai apoiar Flávio Bolsonaro, se não no primeiro turno, vai apoiar no segundo turno, tá? Então, o Tarcísio não deve concorrer às próximas eleições, não faz nem sentido agora contra a família Bolsonaro, ele só concorreria se fosse a pedido do Bolsonaro. Tarcísio, inclusive, ele está no primeiro mandato de governador de São Paulo, ainda tem mais um mandato que pode ir de 2026 até 2030, então não faz sentido para o Tarcísio hoje comprar uma briga do tipo. Então, nesse ponto já está tudo acordado, não há transtorno nenhum, não há confusão nenhuma, beleza? E em relação a Michele Bolsonaro também está tudo acordado, né? Foi chegado a um acordo e também está tudo tranquilo, também estará junto apoiando o Flávio Bolsonaro. Michele Bolsonaro, para quem não sabe, o Flávio Bolsonaro, para quem não sabe, é o filho do Bolsonaro que tem a melhor relação com Michele Bolsonaro, que está mais próximo dela, que convive mais, que interage mais com ela. Ou seja, talvez isso inclusive tenha tido peso na escolha do Bolsonaro para... Ó, desliguei minha luz, perdão. Deixa eu prender minha luz de novo aqui.
Eu soltei aqui o adaptador do MacBook e acabei desligando o ring light. Então é isso. Ele é o filho que tem a melhor relação com a Michelle Bolsonaro, então não tem nenhum transtorno em relação a isso, não há nenhuma briga, nenhuma divergência, não. É mais do que já estava previsto, do que faz sentido para todos. Então provavelmente foi um acordo de consenso geral, inclusive Flávio Bolsonaro, talvez o Carlos e o Eduardo tá aqui nos Estados Unidos, né, fazendo uma função diplomática, e há muito debate, há muito desentendimento em relação ao Carlos, né? Talvez ele não tenha nem força política, porque ele é aquele cara mais estrategista, mais backside, né? Backstage, ele não é aquele cara frontside. Então, ele não seria essa figura, ficaria muito mais entre o Eduardo e o Flávio. E como o Eduardo tá aqui nos Estados Unidos fazendo diplomacia, não vejo muito sentido, tá? Só tô fazendo merda hoje, agora acabei de chutar a mesa aqui, sacudir o violão, fico na direita. Enfim, espero que tenha ficado claro tudo que aconteceu, os movimentos. Eu tô explicando de forma bem direta para não ficar um vídeo chato nem cansativo para vocês. E o que eu acho disso tudo? Se dá para ganhar, se foram boas escolhas. Em relação ao Trump estar negociando com o Lula e recuado em algumas questões, vocês têm que entender que o Trump está sempre visando o que é mais importante para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão bem, estão vivendo uma crise política, uma crise migratória, uma crise econômica. Tá? Dentro do próprio governo republicano tem muita gente que está muito insatisfeita com o Trump. A lei Magnitsky, ela tira valor do dólar, tá? Ela tira a segurança das pessoas de usarem o dólar. Tem muita gente na economia que é contra a aplicação da lei Magnitsky pelo Trump, principalmente em casos que não são casos gravíssimos. Não estou falando que esse caso não é grave, só estou explicando o que acontece aqui dentro. Muita gente acha que não é tão grave assim, que o Trump não deveria se meter. E o Trump está sempre visando os interesses americanos acima de tudo, né? Ele precisa muito das terras raras, principalmente, então ele tinha que negociar com o Brasil. Ele precisa ter o Brasil, como eu costumo falar, o Brasil é uma prostituta que o Trump precisa que a bunda esteja virada para ele também, não apenas para a China. Então o Lula acatou isso e, evidentemente, o Trump também entregou alguma coisa. Em relação à escolha de Flávio Bolsonaro, eu acho que dentre os filhos, Eduardo e Flávio seriam as opções. Eu não vejo Michele como um bom nome, eu não acho o Tarcísio inteligente também nesse momento. Eu acho que o Flávio seria a melhor escolha para a família Bolsonaro, de fato. Tá? Não gostaria que ele fosse a figura representante da direita em 2026. Para mim, o melhor nome que temos hoje para representar a direita, acabando seu segundo mandato como governador de Minas, é Romeu Zema, tá? Mas eu não sei se o Romeu Zema vai realmente se candidatar à presidência. Se ele for, eu acho que seria muito bom ver Flávio Bolsonaro e Romeu Zema brigando pela presidência. O Zema, ele pode surpreender muito vocês, pode até chegar no segundo turno. Muita gente não faz ideia da força, né, e da capacidade que o Zema tem. Inclusive, ele também é governador de um estado muito forte, né? É bom lembrar que o Flávio Bolsonaro é apenas senador, claro. É um senador filho de Jair Bolsonaro, né? Foi assim que ele se tornou senador e assim que também ele pode vir a disputar com mais força a presidência. Se dá para ganhar, difícil dizer, a gente não sabe como vai acontecer tudo isso. A gente sabe que as eleições, elas são muito controladas pelo TSE, praticamente integralmente. A gente sabe que o controle não é justo, ele sempre tende à esquerda por parte do TSE. Não acho impossível, mas eu acho bem difícil, né? E vamos ver o que vai acontecer aí. Por enquanto, eu ainda acho que tá muito mais para uma reeleição do PT. Mas ainda tem tempo até lá, a gente vai ter essa conversa de novo no ano que vem, ver como é que as coisas vão se alinhar, quais são as estratégias que serão usadas pela esquerda e pela direita. E é basicamente isso, tá? A família Bolsonaro fez muita merda, fez muita cagada e tá pagando o preço de toda essa cagada que foi feita, de todos esses erros que foram cometidos. Política, como eu falo sempre pra vocês, não é sobre leis, não é sobre teorias, ela é sobre poder e disputa de poder, tá? É como Game of Thrones, não é nada diferente daquilo. Assim como é aqui nos Estados Unidos, também é no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Um abraço e até a próxima.